grupo de oração São Francisco de Assis há 5 anos e sou catequista do Crisma dos Jovens e Adultos da igreja. Mas quero partilhar com vocês um momento muito difícil na minha vida, que foi no final de 2019. Meu esposo faleceu rapidamente, a gente não esperava, a família não esperava. E naquele momento também eu me recuperava de uma cirurgia que eu estava fazendo, que eu tinha feito. E eu tinha começado a estudar o livro de Jó, tinha uns 3 meses. E eu fui vivenciando aquele sofrimento de Jó na minha vida. E como disse que as coisas não vêm sozinhas, no luto, no ápice do luto, que são 3, 4 meses depois, veio 2020 a pandemia. Essa pandemia me tirou o acompanhamento psicológico, me tirou a igreja, me tirou a Eucaristia. E vieram mais coisas acontecendo. Assim como na vida de Jó, não foi só uma perda, foram várias coisas que aconteceram. Quando eu achava que estava reforçando, vinham coisas que aconteciam. Eu fiquei enferma 2 anos depois da cirurgia que eu fiz. Meu organismo rejeitou uns pontos que foram costurados dentro, feitos dentro, internos. E eu fiz, no decorrer desses 2 anos, 5 procedimentos nos centros cirúrgicos. O médico me dizia: você dessa vez está curado. E 2 meses depois, mais ou menos, 45 dias, eu começava a sangrar novamente. Passei 2 anos sangrando. Ele vinha, ajeitava, passava medicamentos e tornava a marcar o procedimento e ia novamente para o centro cirúrgico. Mais ou menos, eu acho que no início de maio, por conta de uma desobediência de um filho, de meu filho, eu passei por um momento mais difícil ainda, em pleno luto. Nós perdemos, em condição, em termos financeiros, eu perdi 25 mil. O custo do fundo de garantia de todo o meu tempo trabalhado. E isso foi o mínimo. Eu perdi a paz na minha casa, no local que nesse momento do luto seria o acolhimento, seria o lugar de conforto, de um pouquinho de paz, de aconchego na família. A minha filha não aceitava aquele erro do meu filho, o erro do meu filho, e aí vieram as desavenças entre eles. E eles ficaram muito tempo sem se falar, não olhavam nem na cara do outro. E aí eu fui caminhando. E aí fechou tudo com a pandemia. Uma semana depois, o patrão me chamou e eu comecei sozinha, numa loja. Eu saía daqui do bairro Fátima, passava aqui do lado todos os dias. De manhã, ia para a loja. Trabalhei um tempão. Passava aqui, não tinha um carro, não tinha uma moto, não tinha um coletivo, não tinha ninguém. Só eu e Deus. E eu fui vivendo. E assim, como eu tinha terminado o estudo do livro de Jó, naquele momento eu fui desanimando, eu fui perdendo as forças. E veio na minha cabeça aquilo que a mulher de Jó falou para ele, lá no finalzinho: abandona o teu Deus e morre. E veio um sentimento muito ruim na minha cabeça. E aquele sentimento foi crescendo. E eu não tinha
nada. Eu me sentia com uma queda, com todo o rosto ligado no chão. Aí, um dia desse, muito desanimado, eu continuava trabalhando, eu fui passando aqui, e veio um sentimento: Senhor, se pudesse ver, confessar. Eu vi que aquele sentimento, aquele pensamento não era de Deus. Eu digo: não, Deus não quer isso para mim. A desistência, Deus não quer isso para mim. Se eu pudesse me confessar. Mas vocês se lembram que nesse tempo, um dos nossos denunciou a igreja, porque o Padre Nicolau estava recebendo um ou outro aqui dentro da igreja. Vocês se lembram disso? Mas teve isso, não teve nada. A igreja foi denunciada. E eu ia, não tem como eu falar com o padre, não tem como. Eu pedi para eu fazer essa reconciliação com Deus, que eu tinha uma necessidade muito grande, que eu vi de manhã, fui passando aqui na lateral, o padre desceu da casa dele. Aí ele olhou para mim, a gente nunca tive assim, muita aproximação com o padre Nicolau. Até isso vem acontecendo de um tempinho para cá, mas não há muito tempo. Aí eu falei: bom dia, padre. Ele disse: bom dia. Eu disse: padre, eu queria tanto me confessar, mas não está podendo. Eu sabia da realidade da paróquia. Aí ele falou: era véspera de Corpus Christi. E eu também não podia, num dia normal, porque eu estava cumprindo o meu dever lá no trabalho. Ele disse: amanhã, 10 horas é a missa. 9 horas, você vê que eu vou me receber. E assim eu fiz. Cheguei aqui, o sacramento da confissão. Eu arrebentou o meu fardo. E nós passamos aqui quase uma hora. Quando terminou, ele falou assim: fique sentado ali naquele cantinho, porque só recebia o pessoal que filmava, ele, eu não sei se tinha, e o pessoal para fazer a leitura da liturgia. Aquele cantinho era um cantinho que era muito morto, ponto cego, né? Que chama ponto cego. Não dava para ninguém ver que eu estava aqui e eu participei da missa. Quando terminou, que desligou a câmera, ele veio e me deu o sacramento da Eucaristia. Galera, eu recebi esse Eucaristia. Eu recebi, através daqueles 2 sacramentos, a vida, o milagre da vida. E eu falei para ele, eu digo: padre, o senhor não vai sair daqui, porque todo ano eu uso mole, né? O padre vai sair, padre. Antes que eu dê esse testemunho, naquele momento, o padre Nicolau, ele desobedeceu a lei, a vigilância sanitária. Entendeu? E até aquele que resolveu denunciá-lo. Mas ele foi obediente àquele Pai maior, a Jesus. E ele me recebeu aqui. E assim como eu contei as coisas ruins que aconteceram na minha vida, meu irmão, eu quero levar um tempinho aqui com vocês, contando as coisas boas. Uma semana, naquele dia, eu cheguei lá e eu queria tanto participar da procissão do Corpus Christi, mas era carreada. Quando eu cheguei, eu fiquei tudo. Quando eu fui
E nós fomos louvando e orando o tempo todo nessa procissão. Aquele dia foi um dia muito importante na minha vida, muito importante. E eu fui levantando aos poucos. Uma semana depois, meu psicólogo me passou uma mensagem: Albertina, estou muito preocupada com você, porque ele sabia da minha realidade. Mas nós estamos fazendo um teste com o link, porque não existia atendimento pelo celular. E ele começou a me atender. Sem eu nem poder, nem sabia, porque como o meu atendimento era pelo plano, ele não sabia se eu ia receber aquele atendimento. Mas ele começou. Aí logo depois, a mulher de meu filho ficou grávida. E as coisas boas vieram acontecendo, gente. Mais um tempo depois, a minha último procedimento no centro cirúrgico foi em dezembro de 2020. E nesse procedimento, o médico olhou para mim e falou para mim: você, dessa vez, você vai ser curado. Eu senti que a anestesia demorou até mais um tempo para poder me restabelecer. Mas eu fui curada em nome de Jesus. Naquele procedimento, foram 5 procedimentos. Deus levou a vida da minha família. Ele devolveu uma vida, ele me deu uma vida, a vida de meu neto. Meu netinho nasceu. E daquele nascimento acendeu uma luz na minha casa, na minha família. Meu filho e minha filha começaram a se falar de novo através daquela presença daquela criança na minha vida. E eu ganhei forças, a igreja começou de novo a receber o pessoal aos pouquinhos, com todo cuidado. O grupo de oração voltou a se encontrar. Primeiro nós curamos os nossos, fomos visitando a gente mesma de um em um até chegar a continuar fazendo aquela outra história. Eu não quero aqui, gente, estar me valorizando por isso. Eu quero deixar o meu testemunho de como Jesus, a vocês que estão recebendo pela primeira vez, e aos outros também, como Jesus